mais novo livro de Suzanne Collins. Cara, pro Hamilton... Eu tô com vontade de chorar. Ó, tá lacrimejando meu olho. Olha o que aconteceu, entendeu? Olha onde isso chegou. Que ódio, que ódio, que ódio. Nossa, quando eu li essa cena, eu fiquei tipo... Vamos supor que na hora certa e no momento certo. Nossa, bum! Luz, câmera e chamas ardentes. Oi, gente, seguinte, hoje estamos aqui para conversar sobre o mais novo livro de Suzanne Collins. Suzanne Collins é esta que escreveu toda a franquia de Jogos Vorazes e estamos falando de nada mais, nada menos que Amanhecer na Colheita. Acho que o maior fanservice de todos os tempos, que tá simplesmente bombando em todas as redes sociais que eu tive o prazer de ver. Infelizmente, eu não tenho físico, né? Caso queiram me dar, eu estarei aceitando. Inclusive o box de Jogos Vorazes também. Estarei aceitando, pois só tenho a Cantiga dos Pássaros a ser feito, como vocês podem ver. Esse livro lindíssimo. Mas, caso uma alma de bom coração queira me presentear com todos os outros 3 e esse novo livro, eu não estarei reclamando. Mas enfim, não estou aqui para ficar mendigando nada. Estou aqui sim para contar o que eu achei da minha leitura e críticas muito construtivas em relação à história como um todo, à franquia de Jogos Vorazes e falar sobre essa história como fã, obviamente, né? Porque, enfim, sou fã de Jogos Vorazes. Sou teu fã! Primeiramente, gostaria de começar comentando que eu li os 3 livros de Jogos Vorazes, porém, quando eu li, eu não gostei. Não gostei no sentido, tipo, ai, que livro ruim. Só que eu peguei pra ler ele em uma época que eu não lia muito assiduamente e não possuía um olhar crítico em leituras. Então, acho que justamente por esse motivo eu acabei não gostando e, tipo assim, lendo só pra terminar o livro. Mas eu amo os filmes, entendeu? E eu sei que se eu amo filme, eu amo o livro, porque é o livro que fez o filme, então... Enfim, o único livro que eu lembro de Jogos Vorazes que eu realmente gostei foi justamente A Cantiga dos Pássaros, que eu li no ano retrasado, que foi justamente no ano que lançou o filme, que eu li para ver o filme. Tem vlog aqui no canal, eu assisto, ele tá aqui nos cards. Desse lado. Desse lado. Eu li ele pra poder assistir o filme no final do ano e eu amei, entendeu? A adaptação de Jogos Vorazes é uma das melhores adaptações do cinema, assim, de todos os tempos. Acho que a porcentagem de quem reclama dessas adaptações são mínimas, porque eles são muito fiéis à história, eles colocam pontos muito importantes, não deixam a desejar. Como eu disse, não me lembro muito dos livros, porém, os vídeos, resenhas e críticas que eu vejo é sempre elogiando essa história, tanto a história em si quanto a própria adaptação. Gostaria de deixar aqui bem claro que o vídeo terá spoilers sobre o livro, porque acho que não tem como falar sobre o que eu quero falar sem dar spoilers, então, caso não tenham lido o livro e não queiram perder essa experiência, tipo assim, de saber as coisas de primeira mão, recomendo que você pause esse vídeo, lê o livro e depois você volte pra gente poder comentar, tá bom? Primeiramente, esse livro, Amanhecer na Colheita, foi o meu favorito da saga. De longe. Não é um livro fácil de ler, não vou mentir, porque tem morte envolvida, tem muita coisa, assim, horrível de se ler, de se imaginar. Em todos os sentidos possíveis, assim como todos os outros livros de Jogos Vorazes, só que é uma história que te prende. É uma história envolvente, principalmente pra quem é fã, que tá lendo aquilo ali com um olhar de caramba, com esse personagem, caramba, gosto muito dele, sei o que ele vai fazer no futuro. Então, ao mesmo tempo que foi muito aconchegante pra mim voltar a essa história, que eu não via há muito tempo, foi um livro que me cativou. Pra mim, esse é um dos pontos altos que você tem no livro, que é ele realmente te cativar, te prender na história. E esse livro, assim, me prendeu completamente. Fora que eu não achei ele muito grande e não achei que ele deixou a desejar. E também ele é o livro mais cruel de toda a saga. Eu, sinceramente, achei o livro mais cruel em todos os sentidos. Sentido principalmente emocional do personagem. Acho que ele é o personagem, assim, mais destruído de todos, em muitos quesitos. Não que a vida da Katniss tenha sido fácil, né? Porque, como bem sabemos, né? Ela passou por toda a revolução, ela foi pra 2 Jogos Vorazes, perdeu a irmã na guerra, perdeu o Finnick, perdeu um monte de gente, assim, incontáveis pessoas a Rue, que ela se importava. Então, obviamente, é uma realidade, assim, extrema e completamente difícil pra todo mundo, mas eu acho que, cara, pro Hamilton... Eu tô com vontade de chorar. Pro Hamilton foi cabuloso o que ele passou. Eu não achei que eu ia chorar. Tipo assim, eu tava tão envolvida na história que eu não me permitia sentir emoções, vamos dizer assim. Só que chegou no epílogo, eu chorei. E eu fui lendo. Quando chegou naquilo, eu tomei consciência de tudo que tinha acontecido. Eu pensei, caramba, além de ter acabado, olha o que aconteceu. Entendeu? Olha onde isso chegou. Eu sei que o final é um final feliz, porque os jogos acabaram, a guerra acabou, mas, pô, que custo?
entendeu? Tipo, cara, ele perdeu tudo da pior maneira possível. Mas, voltando ao início, entendeu? Não querendo falar sobre o final agora, que eu vou deixar isso para o final. Cara, é muito gostoso ler um livro com tantas referências ao livro, ao mundo que você ama. O fato de que a gente descobriu os nomes dos pais da Katniss, que os pais da Katniss eram amigos do Haymitch, inclusive eles ajudaram o Haymitch quando ele saiu dos jogos, né? Só que o Haymitch, por conta de tudo que ele passou, ele acabou afastando todo mundo dele. Mas eles que estavam ali tentando, tipo, tirar ele do buraco, não sei o quê. E ver isso, tipo, a Katniss perdeu o pai, quem se tornou um novo pai pra Katniss foi o Haymitch, tipo assim, eu quero chorar. Mulher chorona, chega de chorar. E ver a Mags e a Wires como mentoras duas também foi muito legal. O Plutarch também, saber que a revolução, ela simplesmente começou 25 anos antes dos livros da Katniss. Saber que o Plutarch, apesar de ser da capital, ele já repudiava todo esse sistema. Ele já tentava acabar com ele, tanto que ele fez todo um plano com o Haymitch pra desfriar ele, não sei o que. Gente, isso é muito bom! Deu você saber acho que é prelúdio, né? O prelúdio de uma história, já sabendo o final, pra mim é explodidor de mente, que você sabe, você percebe detalhes, que você fica, caramba, desde quando que isso tá acontecendo? Então ver esses personagens anos antes, tipo, vivendo outra vida antes, e saber como que eles eram naquela época, e o fato de que aquele grupinho lá que criou um plano em chamas, ele já existia, tipo, foi ali que ele se formou. Cara, foi muito... Porque, pelo menos eu, quando eu li o Em Chamas, eu fiquei me perguntando, tá, como que aconteceu? Como que o Plutarch falou com o Haymitch, que falou com a F, que falou com fulano, com o Beat, com a Wires, entendeu? É uma coisa que você acaba não tendo resposta. E você ter essas respostas, tipo assim, é incrível, porque você sabe que aquilo começou há 25 anos atrás, quando o Haymitch foi para os jogos, que ele conheceu a Wires, a Mags, a F, o Plutarch, deu o envolvimento do Plutarch com a Revolução. Então, saber dessas respostas é incrível. Comentando agora sobre a colheita, uma coisa que eu achei muito engraçado, que eu não tinha percebido, mas um tweet me fez perceber, é que o único ganhador dos Jogos Vorazes que não teve a sua colheita, vamos dizer que trapaceada, foi o Pita, tadinho. Porque, vamos lembrar, Lucy Gray, ela só foi chamada para os Jogos Vorazes porque ela tinha treta ali com a filha do prefeito, então o prefeito chamou a Lucy Gray para ir para os Jogos. Provavelmente não era para ela ir para os Jogos, era para ser sorteada de outra pessoa. A não ser que ela teria muito azar, mas... Enfim, se vocês entenderam. O Haymitch não ia ser chamado para a colheita. Ele foi chamado porque o bonito do distrito dele, que foi chamado, inventou de sair correndo, entendeu? Surtou, saiu correndo, levou tiro, entendeu? Aí eles tiveram que substituir o coitado que morreu, certo? Não era pra ser o Haymitch. Provavelmente eles iam tirar outro papelzinho. Porém, o Haymitch, com o lindo coração que ele tem, ele viu a namorada em perigo, que ela tava se envolvendo ali na treta com os pacificadores, não sei o que, foi salvar a querida. Que o povo falou, vai ser você, entendeu? Você vai para os jogos, porque você se meteu com gente que você não devia. Que ódio, que ódio, que ódio. Nossa, quando eu li essa cena, eu fiquei tipo... Porque eu vi os 4 nomes sendo chamados, né? Eu falei, como que o Haymitch vai para os jogos sendo que os 4 já foram chamados? Quando eu vi o diacho do menino correndo e morrendo, não precisava. Mas tudo bem, né? Tudo bem, tudo bem. E a Katniss não ia ser chamada, porque quem foi chamado no lugar dela foi a Prim, né? A sua irmã, Primrose Everdeen. Só que ela, claro, querendo proteger a família, se voluntariou para ir no lugar dela. Ou seja, o único jogador, o único vencedor do Distrito 12 que foi, assim, pros jogos sem mais nem menos foi o Pita. Porque ele foi sorteado, assim, por azar, né? Não foi por sorte. E ele foi, entendeu? Então, eu fico pensando que, assim, acho que se não fosse por essas trapaças, por esses acontecimentos fora da curva, talvez a história não teria tomado o rumo que ela tomou. Então, tipo, talvez fosse necessário. Entendeu? Sabe aquelas pequenas mudanças que fazem completamente a diferença no final? Eu acho que é muito disso, entendeu? Porque não era pra ninguém estar ali. Só que as pessoas estavam ali, vamos supor, que na hora certa e no momento certo, pra tudo acontecer da forma que aconteceu. Então é uma coisa que eu penso demais. Uma coisa que, pra quem já viu os filmes ou leu os livros de Jogos Vorazes, que deu muito pra perceber é a diferença entre o Haymitch de Amanhecer na Colheita e o Haymitch há 25 anos depois. Claro que a gente sabe por que ele ficou daquele jeito, mas é absurdo a diferença dele. Ele era um menino completamente amoroso, bondoso, tipo, ele tinha família. Cara, ele era outra pessoa. Ai, pra ele se tornar um alcoólatra, uma pessoa que não liga pra ninguém, tipo assim, é como se fosse
é egocêntrico, tipo, só ele. Cara, é muito diferente as duas personas, os dois personagens. Só que a gente sabe exatamente o que levou o Haymitch a ser do jeito que ele é no futuro. Que é mais um dos motivos que eu fiquei muito triste, porque assim, o futuro dele é triste, entendeu? Não tem pra onde correr, é horrível. Eu não me imagino nunca passando por esse tipo de situação. E me assusta, entendeu? Esse tipo de coisa. Uma fala muito interessante dele no começo do livro é que ele mexe com destilado. Ele mexe com bebida no distrito dele, bebida proibida, né? Ele e a chefe dele, a a guria lá. Aí, no dia da colheita, né? Que inclusive é o dia do aniversário dele, sem comentários por enquanto, acho que ela dá licor pra ele, alguma coisa assim. E ele comenta, não sei, é alguma coisa nesse sentido, não vou lembrar exatamente, mas ele comenta que ele não é de beber. Entendeu? Que, tipo assim, ele vai beber por ser o dia do aniversário dele, por ser a colheita, que é um dia muito triste, mas ele não é de beber. Sendo que depois ele vai virar um alcoólatra, um completo alcoólatra que não consegue ficar longe de bebida. Tá vendo que são dois extremos? Dois completos extremos opostos. E saber a forma como a história levou pra ele chegar ao ponto de ser um alcoólatra é de partir o coração. Os Jogos Vorazes em si, eu achei bem interessante. Eu achei que eles demoraram um pouco pra acontecer. Eu achei que ia acontecer antes, mas eu não achei que eles... Como é que eu posso dizer? Enrolaram na história. Eu achei que tudo aconteceu na hora que tinha que acontecer. Porém, na minha cabeça, eu achei que os jogos iam acontecer um pouco antes. Deu pra entender? Acho que deu. Mas eu achei muito interessante. Achei triste também, porque pelo fato de ser um livro que se passa no passado, a gente já sabe o futuro. A gente sabe que todo mundo que tá nos jogos vai morrer, né? As 47 pessoas. Querendo ou não, você ainda acaba se apegando pelos personagens. Pelo filho do Beat, pela Maisley. Nossa, diva. É estranho, porque, cara, não é como se você não conseguisse não se apegar por ele. Você se apega. Mesmo sabendo do futuro. Aí quando chega lá, você fica tipo... meio que uma coisa não anula a outra. E é muito triste. Mas, assim, eu amei os jogos. Cara, o Haymitch tentando destruir a arena foi um dos melhores pontos daquele livro. Lá no tanque de água, quando ele explodiu o tanque de água. E o filho do Beat ficou esperando lá de fora. Sensacional. O final da arena também, quando morre a última menina lá, a carreirista. Quando ela joga, assim, ó, o machado, aí o campo de força toca o machado de volta, volta a matar ela. Senti. Entendeu? Senti. E eu lembro vagamente de comentarem isso no Em Chamas, se não me engano, sobre a morte da última carreirista, né? Da última pessoa que morreu no 70º... Não, no segundo quaternário, né? Quando eu li essa parte, eu tive uma leve lembrança de já ter lido isso, só que eu não lembro exatamente, porque, como eu disse, não precisamos muito atenção nos livros. Mas enfim, tudo da arena, tudo desse livro, mas da arena é muito mórbido, é muito horrível, mas, como eu falei, você não consegue parar de ler, entendeu? E uma coisa que eu achei muito interessante é o fato de que, ao mesmo tempo que o Haymitch queria destruir a arena, por causa do plano dele com o Plutarch, que ele realmente tinha uma visão de que ele poderia mudar as coisas, ele não podia mostrar isso pras câmeras. Não que ele não tenha mostrado, né? Porque, tipo assim, cara, que bicho burro. Tudo que ele fazia, dá pra ver claramente o que ele tava fazendo, a intenção dele. Ele não conseguiu, tipo assim, passar um pano lá nenhuma vez. Ele é muito burro. Mas o fato dele dentro da cabeça dele tentar esconder o que ele tava fazendo pra poder fazer direito foi também uma coisa muito interessante no livro. E eu vi, não lembro o nome dela, mas uma blogueira, uma youtuber comentando no vídeo dela a diferença da arena entre o Haymitch e a Katniss. Que a Katniss, ela fazia tudo pra proteger a família dela. Tudo. Então ela não queria ter esse âmbito revolucionário. Ela não queria mostrar que ela estava contra a capital. Ela queria fazer tudo certinho, porque ela sabia que se ela fosse fora da curva um pouquinho em algum momento, quem ia sofrer essa família dela. E ela, consequentemente, né? O Haymitch não. Justamente pelo fato dele saber que ele ia morrer no final dos jogos, ele tava foda-se pra tudo que ele fazia. E tipo assim, eu não vou estar aqui mesmo pra ver o futuro. Só que ele estava lá para ver o futuro. E ele sofreu as consequências disso tudo. Então, acho que uma das maiores lições desse livro é que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz, de pensar que, tipo assim, sabe aquela frase? E se eu morrer amanhã? Mas e se você não morrer amanhã? Será que vai compensar as consequências do que você fez hoje? Será que vai compensar amanhã se você não morrer? É muito disso, entendeu? Porque ele não pensa. Ele faz, porque ele acha que ele vai morrer. Então, tipo assim, eu morrendo, ninguém precisa sofrer, porque eu já sofri o suficiente, eu já morri. Mas não, ele fica vivo e ele sofre aquilo tudo. E acho que é a pior dor possível. Então é uma coisa que tem muito a que pensar. Acho que é uma... Como é que é a palavra? Esqueci a palavra. Enfim, é uma coisa que a gente tem muito que pensar em relação a isso, entendeu? Sobre essa parte do pensar no futuro, as consequências daquilo que a gente vai fazer. E por fim, chegando ao final do livro, é quando o Haymitch ganha os jogos
e volta aos distritos. Ao distrito dele, né, no caso. Que assim que ele coloca o pé no distrito 12, a casa dele tá pegando fogo com a mãe e o irmão dentro. Acho que não tem coisa mais triste que o presidente poderia fazer. Imagina, e você saber que não tem nada no mundo que você faça que pode impedir a morte deles, que eles já estão praticamente mortos. E que isso é graças a você. E o que você fez, tipo, não teve resultado nenhum. Claro que vai ter no futuro, a gente bem sabe, né? Mas você ter essa consciência e não saber o que vai acontecer, tipo, estar no momento vendo aquilo é absurdo. Porque você começa a pensar que tudo foi em vão. Começa a pensar que nada disso valeu a pena, porque você perdeu quem importava, entendeu? Quem te amava, quem você amava, as pessoas mais importantes da sua vida. Eu não tenho palavras pra descrever o que eu senti naquele momento, de verdade. Acho que essa cena, a morte do Beach, a cena que eu vou comentar agora, são as piores do livro. E não contente, né, com a desgraça do Hank, quando o querido finalmente havia sua namoradinha, entendeu? Depois de muito tempo sem ela tava presa enquanto ele tava nos jogos, e tipo assim, eles se amam demais. Ele tinha um hábito de dar jujubas pra ela, né? Aí quando eles se encontram, tem um saquinho de jujubas onde eles estão. E ele acha que foi o saquinho que ele deu pra ela quando ele foi pros jogos. Só que aí, no calor do momento, ele entrega uma jujuba pra ela come e engole. Quando ela tá comendo a segunda, ela comenta. Tipo, quando eu voltar pra casa, eu vou poder comer o saquinho que você me deu. Aí ele, como assim esse aqui não é o saquinho que eu te dei? Aí ele repara no saquinho. E acho que todas as jujubas estão com uma cor vermelha. Vermelho, sangue, sangue, presente Snow. Aí quando ele percebe que as jujubas tinham veneno. E nisso, a namorada dele, a Lenore Dove, que eu não comentei o nome dela nenhuma parte desse livro, mas eu acho importante comentar. A Lenore Dove morre. E quem deu a jujuba pra ela morrer foi o Hammett. Então, tipo assim, é como se o Hammett tivesse matado a própria namorada. Não com consciência, obviamente, mas tipo, dá a entender isso. Então, cara, ele acabou de perder a mãe e o irmão. E ele mata a namorada, tipo... Tem coisa mais triste que isso? Hoje agora eu não sei como é que eu não chorei naquele livro. Nessa parte, não sei como eu não chorei. Porque agora eu tô com muita vontade de chorar. Mas é absurdo tudo que esse personagem passou. E por isso eu digo que acho que é um dos melhores livros e o livro mais triste da saga. Porque ele perdeu tudo. Ele não tem ninguém, ele não tem nada. E justamente todos esses acontecimentos levam ele a virar um alcoólatra. Porque ele não quer se lembrar de nada. Ele não quer sentir aquela dor que ele sentiu. Ele quer esquecer. E o jeito mais fácil de esquecer é bebendo. É ficando, sabe-se Deus lá onde, pra esquecer. É muito triste. Só que quando a Lenore Dove morre, ela sempre teve esse quesito mais revolucionário, né? Tipo assim, não, a gente tem que acabar com isso, esses jogos vorazes não funcionam, que não sei o quê. Que, cara, o Amanhecer na Colheita, ele tem que acabar, que é justamente o nome do livro. Nossa, eu adoro quando os personagens comentam o nome do livro no livro e a gente sabe o porquê daquele nome. Nossa, bum! Aí ela fala que o Amanhecer na Colheita tem que acabar, o que é óbvio, né? E ela sempre teve esse embate com a justiça, sempre essa imposição, enquanto o Hammett não, ele mais aceitava, tipo assim, tô de boa no meu canto. Ela é o oposto, ela tipo assim, não, a gente tem que fazer acabar, tem que... Entendeu? E as últimas palavras dela, quando ela morre, ela pede pro Hammett prometer pra ela que ele ia acabar com o Amanhecer na Colheita. E nisso tem uma frase, acho muito interessante do livro, ele fala bem assim: eu receberia a morte de bom grado. Com isso, ela me condena à vida. Ou seja, por causa de tudo que ele passou, obviamente ele queria morrer, né? Ele queria se matar. Ele, tipo assim, cara, o que tem na vida de bom pra mim ficar aqui ainda, sendo que todo mundo que me importa morreu? Só que, ao prometer pra Lenore Dove, que era uma das pessoas mais importantes pra ele, que ele acabaria com a colheita, ela condenou a vida a ele, que é uma das maiores condenações pra ele, porque ele só queria morrer, ele só queria esquecer. Só que não, prometendo isso pra ela, ele teve que viver pra poder acabar com a mãe na colheita. Logo em seguida disso, a gente tem o Hammett, né, bebendo, não sei o quê. Os pais da Katniss tentando ajudar ele, tirar ele do buraco, só que, tipo assim, ele começa a pensar que todo mundo que chega perto dele sofre e morre de alguma forma. Então, tipo assim, ele não quer ninguém com ele, então ele afasta todo mundo da vida dele. Ele fica sozinho. Aí, enfim, chega a turnê dos vitoriosos, né? E na turnê, o Plutarque, ele fala com ele, né? E no que ele fala, o Plutarque ainda quer acabar com tudo, né? O Plutarque, ele sempre foi muito contra a capital, muito contra todo esse regime. Aí ele fala pro Hammett que, tipo assim, ele tava ali, ele tava pra tentar e não sei o quê. Aí o Hammett fala que, tipo assim, que ele queria também, mas ele já perdeu tudo, entendeu? O Hammett fala que ele não tem nada a perder, né? Aí o Plutarque responde: não tem nada a perder. E isso te coloca em uma posição de poder. Porque justamente por ele já ter perdido tudo, o que ele tem a perder em tentar acabar com tudo? O máximo que vai acontecer é ele morrer. E morrer é justamente o que ele quer. Então,
ele não tem nada a perder em tentar. E aquele prólogo, meu Jesus Cristo. Aí eu chorei, entendeu? Aí eu chorei. Quando aparece a Katniss e o Pita, depois dos Jogos Vorazes, e o Hammett, tipo assim, chama eles de família e fala que ele quer se encontrar com a Eleanor Dove, que ele não tá mais bebendo, tipo, pra esquecer, ele tá bebendo mais como um hábito, porque ele realmente se tornou um alcoólatra, né? Você fica dependente do álcool. Cara, aquilo ali me dilacerou completamente, entendeu? Nossa senhora, acabou eu ali, acabou eu. Foi, de verdade, o maior fanservice de todos os tempos. Ele serviu assim de bandeja, falou: vocês querem? Então toma. Foi literalmente isso. E entregou tudo o que prometeu. Tudo o que prometeu. Eu não dava nada pra esse livro, não vou mentir. Eu, claro, queria saber a história do Hammett, né? Porque ele é um personagem muito querido, só que eu fiquei tipo assim, tá, e aí? O que vai ter? Só que, de verdade, eu me surpreendi demais. E uma reflexão, lembrei a palavra, reflexão. Uma reflexão que eu queria deixar aqui, uma coisa que esse livro mostra muito é que o sistema, ele não funciona. Então, ponto, o sistema não funciona. Tem muita coisa que a gente não aceita, que a gente vai contra. Enfim, a gente não quer, a gente quer mudar aquilo. Só que você saber tudo isso, ser contra isso tudo, mas não fazer nada para ir contra, não vai mudar a sua realidade. Uma revolução não é feita só por uma pessoa, obviamente. Tem que ter muitas pessoas para poder derrubar certo tipo de coisa. Principalmente coisas relacionadas ao governo, a leis e tudo mais. Isso não é feito só por uma pessoa. Mas se não começar de uma pessoa, nunca vai acontecer. Então a gente tem que ter muito isso em mente, que se a gente não concorda com algo, a gente tem que fazer uma coisa para mudar. Porque eu acho que a gente é capaz. Claro que toda ação tem uma consequência. E nem sempre as consequências são boas, como esse próprio livro mostra, que é um livro assim, como eu disse, muito de história. Ele tem muita analogia com coisa que acontece na vida real, principalmente nos tempos atuais. Se a gente for parar pra analisar direitinho, tem muita coisa que dá pra criticar. Muita coisa. Então, acho que é muito nesse sentido. A revolução, quando você não gosta de algo, você tem que se impor. Você tem que falar, não, tá errado. Porque com certeza alguém vai pensar igual você. E esse alguém vai saber de alguém que também pensa igual você, que não aceita isso. Só que se ninguém chegar e falar e se impor contra, sem medo, por assim dizer, ninguém vai falar, entendeu? Então, a mudança, ela começa por você. Como eu disse, uma pessoa não faz a mudança, mas uma pessoa começa a mudança. Se ela não começar, nunca vai acontecer. E com essa reflexão, encerramos o vídeo de hoje. Me exaltei um tiquinho. Provavelmente, a cada 20 palavras que eu falava, 19 eram sobre tristeza, angústia, porque é tudo que esse livro remonta, é tudo que esse livro conta. É mórbido, é hostil, é horrível, mas é um livro incrível. A Suzanne Collins, ela arrasa em tudo que ela faz. Eu estou ansiosíssima pra assistir o filme do Hammett, que é no final do ano que vem, se não me engano. Enfim, acabou os Jogos Vorazes, mas eu acho que esse é um livro que ele vai ficar pra história, um livro que eu acho que todos deviam ler essa saga como completa. Talvez não ler o livro, porque tem gente que não gosta de ler, mas pelo menos ver os filmes e entender a mensagem que eles passam, essa reflexão, essa coisa de governos autoritários e coisas que a gente não concorda e como que a gente pode mudar isso. Acho que tem reflexões e pensamentos muito importantes dentro de toda essa história, de todo esse contexto, que realmente as pessoas deveriam ter mais acesso a esse tipo de coisa, para elas não caírem tanto em fake news e tanto na comodidade do mundo, entendeu? Elas realmente saberem se impor em relação ao que elas querem, ao que elas acreditam. É uma coisa muito importante, assim, pensar. Principalmente na realidade que a gente está vivendo atualmente. Então é um livro, é uma história extremamente importante que eu acho que as pessoas deveriam ter mais acesso. Mas enfim, é isso. Estou rouca, que eu estou falando há alguns minutinhos já. Espero que tenham gostado do vídeo. Beijinhos. Quando lançar um filme, vou gravar um vlog pra vocês, entendeu? De eu ir assistir o filme. Mas espero que tenham gostado. Beijo. Até o próximo vídeo e tchau!